Saudações a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início em mais essa transmissão e com o objetivo único, de que nós, com a ajuda e a graça de Deus, continuemos sendo edificados, por Deus, por meio da sua palavra, por meio dessa mensagem que é a revelação de Jesus Cristo, nesses dias finais. E nós sabemos que Deus tem o seu programa, o seu plano, e Ele tem a sua forma, a sua maneira de Ele poder se manifestar aos seus filhos, e Ele estabeleceu um padrão, e isso tudo ficou em sua palavra, nas Escrituras, e é nela que apoiamos a nossa fé, e que confiamos, que é a inteira palavra de Deus. Em algumas transmissões anteriores, nós tivemos meditando e falando em diversos assuntos dentro das Escrituras. Temos bastante aí já transmissões que temos realizado, assim, meditando na mensagem do profeta e crendo, sabendo que Deus enviou o seu profeta e trouxe para nós uma mensagem completa e toda a revelação das Escrituras, Esse profeta veio e juntou todas as Escrituras, e trouxe luz para nós dentro de cada assunto, porque somente Deus revela aí os seus mistérios, seus segredos, aos seus servos, os profetas, como se encontra ali em Amós 3, no verso 7, que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos, aos seus servos, os profetas. E nós estamos seguindo aí essa mensagem, seguindo esse profeta, como Eliseu, seguia Elias, passo a passo, e nós sabemos que depois Elias ele foi arrebatado, mas a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, repousou sobre Eliseu. E a noiva, ela está representada em Eliseu, que segue passo a passo esse profeta e a sua mensagem. O profeta pregou diversos sermões, e hoje nós temos livre acesso a esses sermões, uma boa parte já traduzido ao português, E essa mensagem ela está sendo distribuída, está sendo anunciada aí nos 4 cantos já do mundo, Está sendo distribuída por gravações à voz de Deus, e essa mensagem ela está chegando na mão dos eleitos, dos predestinados, dos escolhidos, como Raabe, que recebeu os espias em sua casa, e ela recebeu os espias, e o profeta chega a dizer que foi-se tocado algumas fitas, ali ela fez da sua casa uma igreja, e ela convidou ali seu pai, alguns parentes, familiares, e que vieram e ficaram ali, e ficaram debaixo do sinal daquele cordão de escarlata, aonde sabia que a destruição viria sobre Jericó, mas como ela abrigou os espias, aqueles mensageiros de Deus, e ela creu no que eles disseram, e eles disseram que ela tinha que colocar um sinal, um cordão de escarlata, para que quando viesse ali a destruição de Jericó, aquele sinal é o que guardaria ela e a sua casa, E ela creu. Todos nós sabemos que ela era uma meretriz, mas ela, além de receber os mensageiros de Deus, ela creu no que eles pregaram, e ela fez de sua casa igreja,
e foi salva ela, seus familiares ali, parentes, né? Porque ela creu, ela recebeu ali os mensageiros, os espias que foram ali. E por ela ter crido, ela foi salva, né? E nesses dias finais, hoje nós temos acesso diretamente à voz de Deus, né? Podemos obter os sermões e ouvir diretamente na voz, né, do mensageiro, com a tradução para nós no português. E basta nós desejarmos, tendo um clamor, podemos abaixar em nosso aparelho celular, no Play Store, né? Você abaixa aí esse aplicativo com o nome A Mesa, e ao baixar você terá acesso em variados sermões que William Marion Branham pregou, aonde Deus ordenou a ele que se gravasse, né, esses sermões, ficassem em fitas magnéticas, e dessas fitas foram imprimidos nas literaturas, né? E hoje tem esse aplicativo, tem um cartão USB que você também solicita e coloca em seu aparelho de celular, e ali você tem acesso também às pregações, né, de William Marion Branham. E também hoje está acontecendo a distribuição do tablet, né, Agapo, esses tablets vindo diretamente, né, dos Estados Unidos, lá da gravação A Voz de Deus, onde o responsável por todo esse trabalho de distribuição é o irmão José Branham, né, e ele tem feito esse trabalho e está sendo distribuído a esses tablets Agapo, aonde nós podemos também alimentar-se das mensagens que o profeta pregou. Então, tudo isso tem sido distribuído de uma forma gratuita para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Deus sempre teve um sistema, né, uma forma e uma maneira dele poder trabalhar e cuidar dos seus filhos, do seu povo, né? E nesse tempo final, tudo isso Deus está fazendo para cuidar aí da sua noiva, né? Esse profeta, ele pregou a mensagem intitulada A Disputa, né? Uma disputa, a disputa, que é o que está acontecendo agora. E essa disputa, ela começou no céu, né? Ele mostra para nós que essa disputa começou no céu, entre Deus e Satanás, né? E essa disputa já tem percorrido por um pouco mais de 6.000 anos, né, entre Deus e Satanás. E nós sabemos que quando começou no céu, o diabo perdeu, né, e Cristo venceu. Mas o diabo conseguiu enganar a terça parte das estrelas, a terça parte dos anjos, e eles foram expulsos, né, do céu para a terra. E o diabo foi expulso para a terra com os seus anjos, o qual ele havia enganado com a mentira que ele contou, e causou uma grande rebelião no céu. Então, essa disputa, ela começou no céu e ela continuou na terra, continua já com um pouco mais de 6.000 anos. E o profeta vai mostrar para nós que a única maneira de nós vencermos, né, ao diabo é usando a palavra, ou seja, é obedecendo, é estando com a palavra, né? Então, o profeta leu a escritura de Efésios 6, no verso 12, quando ele pregou aí essa mensagem, a disputa. E o profeta leu essa escritura, eu vou ler aqui juntamente. Diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O profeta segue dando sequência, e falando sobre essas hostes espirituais da maldade. Ele diz: hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Gostaria de extrair disso um pequeno contexto de 10 ou 15 minutos. Ou texto, melhor dizendo, quero chamá-lo a disputa. Uma disputa é um teste de força, e nós, onde testamos a força. Os índios costumavam fazer uma fogueira e colocavam alguns homens nesta ponta da corda e alguns nesta ponta, e o cabo de guerra, a disputa de força. Puxavam o grupo perdedor a passar pelo fogo. E agora sabemos que há muitas coisas e poderíamos nos basear nisso por alguns minutos sobre disputa, mas quero falar rapidamente no decorrer desses minutos sobre a maior disputa que existe, que é entre a igreja e Satanás. Essa grande força de Satanás, e queremos falar da grande força de Deus em sua igreja. Agora, esta grande disputa está ocorrendo há muitos anos. Começou no céu e Satanás foi expulso para a terra. Então se tornou inimigo do povo de Deus. E desde então ele tem usado toda a sua força e sua estratégia para tentar puxar o povo de Deus pelo meio das fogueiras ou para dentro das suas fogueiras. E sabemos quem tem o maior poder. Deus tem. E Deus, quando deu ao seu povo a melhor coisa com que combater Satanás que ele pôde, foi a sua palavra. Agora, porque a palavra é Deus, e quem é mais forte do que Deus? Assim, a palavra é Deus, e a palavra torna-se a nossa força. Deus na igreja torna-se a sua força para puxar Satanás às fogueiras que ele mesmo fez. Continua-se a puxar. Agora Jesus disse em Marcos 16, em meu nome expulsarão os demônios. Agora sei que esse é um velho ditado que as pessoas, ou há um velho ditado que, e nem é tão velho, as pessoas não acreditam em demônios nesse dia. Mas o que se deve fazer, em minha opinião, é conhecer seu inimigo. E conhecer seu inimigo e treinar para a disputa que você vai ter quando se encontrar com ele. Porque você vai se encontrar com ele e conhecê-lo, conhecer qual é a sua força. Então treinar para essa disputa quando se encontrar com ele. Pois uma coisa é certa, você vai se encontrar com ele, e assim treine para a disputa. Agora, treinar para uma disputa é exatamente como com um boxeador. Seu inimigo que ele irá enfrentar lá numa disputa. Para lutar, um lutador bom mesmo normalmente conhece e estuda seu oponente. Ele estuda seus golpes, sabe como ele luta. E ele se inclina para frente, pende para trás, luta como destro ou como canhoto. Ele estuda tudo isso. E então, se é um lutador bom e inteligente, ele consegue para si um parceiro de treino que lute exatamente como seu oponente, pois ele conhecerá todos os seus golpes quando chegar a isso. E penso que é muito bom os cristãos fazerem isso. Isso mesmo. E agora,
Se quiser começar a treinar, comece com João 3,16, a regra áurea. Comece direto com isso, e isso colocará no ringue. Então treine para os socos de nocaute, porque você terá de usá-los. Todos sabem disso. Você tem de treinar para acertar seu inimigo. E Deus sempre usa a sua palavra. Devemos lembrar que Deus usa a sua palavra para derrotar seu inimigo. Se Deus pudesse pensar ou pudesse ter dado ao seu povo qualquer coisa melhor com que derrotar o inimigo, ele teria feito isso. Então, como eu sempre disse, quando Deus toma uma decisão, é a melhor que há. Ele nunca tende a alterar suas decisões. Por isso, a primeira decisão que Deus deu ao seu povo no Jardim do Éden para combater o inimigo foi a sua palavra. Eles foram fortificados com a sua palavra. E agora o inimigo vai estudar a nossa estratégia com a palavra. E agora Satanás estudou tudo isso tão perfeitamente que quando foi até Eva, ele tinha a melhor estratégia que podia usar com ela, que foi arrazoar sobre a palavra. Agora, nunca queira arrazoar sobre a palavra de Deus. Somente creia nela. Não tente explicá-la. Não tente decifrá-la. Agora, você não pode decifrar Deus. Em vista disso, Deus é a palavra. E ela foi feita simplesmente para se crer. E qualquer um sabe que uma semente no tipo certo de terra produzirá a sua espécie. E simplesmente tomamos a palavra. E agora Eva começou a parar para arrazoar. Quando ela citou a palavra para ele. Deus disse: dela não deves comer, porque no dia em que dela comeres, nesse dia morreremos. E Satanás não discordou dela. Ele disse: certamente, é isso mesmo. Mas disse: veja, você precisa de uma luz nova, algo um pouco diferente do que Deus disse. E se fizer isso, você será um pouco mais esperta, seus olhos se abrirão. Mas ela diz: bem, Deus disse que morreríamos. E ele diz: certamente, veja, aí está, só esse tanto. Certamente não morrerá. Mas Deus disse que você morreria. E isso encerra o assunto. Disse, e isso pôs fim a esse grande cabo de guerra então. E puxou a raça humana inteira para dentro da morte. Porque Eva deu ouvidos a um arrazoamento contra a palavra de Deus. Agora, é uma pena que ela tenha feito isso, mas está no passado. Mas agora ainda estamos fortificados. E esse elo foi restaurado em Cristo Jesus. Sabemos disso. Deus nos deu nossa melhor defesa, simplesmente confiar em sua palavra. Vocês sabem, e muitos dizem hoje que não existe esse negócio de diabo. Acreditam que é simplesmente um pensamento. Eles acreditam nisso. E há pessoas que acreditam que o Espírito Santo é um bom pensamento e o diabo é um mau pensamento. Mas se observarem, quando a Bíblia fala do Espírito Santo, ele disse, quando ele, o Espírito Santo, vier. E ele é um pronome pessoal. Estão vendo? Assim ele é uma pessoa. E o diabo é uma pessoa. E demônios são pessoas. Sim, eles são demônios e eles vêm de muitas maneiras, mas acham que é uma ideia antiquada. Um homem estava argumentando comigo aqui algumas semanas atrás. Ele disse: sabe o que o Senhor faz? Simplesmente predispõe a mente dessas pessoas a pensar em alguma coisa. Quando lhes diz isso, é apenas uma mudança de pensamento. Deparei-me com essa mesma coisa na Índia, certa vez, quando aqueles homens santos lá, onde creio que tivemos a maior audiência, a qual já falei, numa audiência de pé de 500 mil de pessoas,
e percebi isso por discernimento no Espírito. E eles viam o Espírito Santo citar as pessoas, e citá-las nas audiências, e dizer diversas coisas, e captar o pensamento delas. Os rajás e os homens santos disseram: ele está lendo a mente delas. Então, dentro de um certo tempo, uns 5 ou 6 tinham passado pela fila de oração, e um cego se aproximou. E ele era totalmente cego, e seus olhos eram tão brancos quanto a minha camisa. E eu disse: agora, aqui está um cego, qualquer um pode ver que é cego. E eu disse: se pudesse ajudá-lo, eu o faria. Mas a única maneira de eu poder ajudar seria através de dom. Talvez dizer algo que ele tenha feito. Isso daria a entender que, se Deus sabe o que ele fez, ele certamente saberia o que vai fazer. Então eu disse: agora, olhando para ele, eu disse: agora ele é um adorador do sol. Está cego há 20 anos. E quando o intérprete disse isso, estava certo. E eu disse: ele é casado, sua esposa é de baixa estatura, e ele tem 2 filhos, um de mais ou menos 7 anos, um de 9. Estava certinho, citou seus nomes, quais eram. Então, na audiência, no lugar onde as pessoas estavam, veio aquela vibração. É mental, é algo como leitura telepática da mente deles. Então pensei: Senhor, podes me ajudar? Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Essas pessoas estão tentando classificar isto como telepatia. E não é, e tu sabes disso, Senhor. Apesar disso, eu lhes apresentei a Escritura em que Jesus diz que não fazia nada até que o Pai lhe mostrasse. Então, virando-me para orar para o homem novamente, eu o vi logo acima dali numa visão, com os olhos tão bons quanto os que tenho. Pensei: agora é a hora. E eu disse: pois bem, este homem é um adorador do sol. E ficou cego. E eu disse: agora aí estão os sacerdotes muçulmanos, e aí estão os sacerdotes dos Sikhs, do Jainita, de diversos tipos de religião, de Buda. Agora, este homem quer receber sua visão. Agora, vocês diriam que ele adorou a criação em vez do Criador. Eu creio nisso também, mas aqui nós encontramos esta noite. E eu disse: e estivemos, hoje foi recebido no templo do Jainista, onde 17 religiões distintas estavam lá para me entrevistar. E cada uma delas contra Cristo. Cada uma. E eu disse: agora, e muitos de vocês, homens, estiveram lá. Agora, se Cristo está tão errado, então este homem quer estar certo. E certamente o Deus da criação, o qual fez o mundo, será o único que poderá lhe dar sua visão. Isso é sensato. E eu disse: agora, se algum de vocês, a muçulmana aqui é a religião principal, se o sacerdote muçulmano vier aqui e lhe der sua visão, então seguirei a muçulmana. Ou se o sacerdote de Buda vier lhe dar sua visão, mas deixe que o Deus que o fez, o Deus, alguém é Deus em algum lugar, porque tem de ser. Não podemos ter uma criação sem um Criador. E vai precisar de um Criador para criar visão nestes olhos. Faz 20 anos que ele está cego por olhar para o sol, pensando que iria para o céu se o fizesse. E o homem fez isso ignorantemente. E eu disse: o que você, sacerdote de Buda, fariam? Apenas mudariam a maneira dele pensar. Vocês diriam que ele estava errado. Eles adoram seus ancestrais mortos. E eu disse: agora vocês achariam que vocês diriam que ele estava errado. Mas o que fariam? Mudariam a maneira dele pensar. E eu disse: o que os muçulmanos fariam? Mudariam a maneira dele pensar. Os Sikhs, Jainistas e assim por diante mudariam a maneira deles de pensar. E eu disse: temos a mesma coisa nos Estados Unidos. Todos os metodistas querem fazer todos os batistas se tornarem metodistas. E os pentecostais querem pegar todos os metodistas e torná-los pentecostais. E é uma mudança de pensamento. Mas não é disso que estamos falando. Estamos falando de Deus, o Criador. E eu disse certamente que o Criador falaria.
E agora, eu não teria dito isso se aquela visão não tivesse estado lá, de maneira alguma. Agora eu disse, agora se o tal, que ele seja Deus, que vier e lhe der sua visão, eu disse, agora eu desafio qualquer sacerdote ou raja, ou homem santo, ou quem quer que seja, a vir lhe dar sua visão, e eu seguirei sua filosofia. Você conseguiu um convertido, e aquele foi o grupo mais quieto de pessoa que já ouvi. Estão vendo? Ninguém o fez. E eu disse, por que estão tão quietos? Eu disse, a razão pela qual estão é porque não podem fazer isso. E nem eu, mas o Deus do céu que ressuscitou seu Filho, Jesus Cristo, do qual somos servos, acaba de me mostrar uma visão de que o homem vai receber sua vista. Estão vendo? E eu disse, agora se não for assim, então podem me expulsar da Índia. Mas se for assim, cada um de vocês deve a vida a Jesus Cristo. Gostaria de lhes perguntar, quantos aqui entregarão sua vida a Cristo se este cego receber sua visão? Vocês veem seus sacerdotes, ninguém vem aqui, porque eles não vêm se disseram a vocês que a religião deles é tão grande e tão importante? Por que não vem alguém e diz alguma coisa? Ninguém veio. E eu disse, então vocês aí, se virem esse cego aqui de pé. E um médico subiu para examinar seus olhos. Ele balançou a cabeça e disse, é cego. Então eu disse, certamente que é cego. Mas eu disse, e se Deus lhe der sua visão, quantos de vocês servirão a Jesus Cristo? E tão longe quanto eu podia ver, oceanos de mãos negras, virei-me para o homem e disse, Senhor Jesus, permite que se saiba que tu és Deus. O homem me segurou pelo pescoço e lá estava sentado o prefeito de Bombai. Segurou pelo pescoço, enxergava tão bem quanto qualquer um. Que é isso? É na verdade um poder. Deus é Deus e Satanás é Satanás. Se você não acredita em diabo, logo que comecei eu topava com ele todo dia. Não me diga que não há diabo, porque sei que não é assim. Tenho de lutar contra ele todo dia. Assim eu sei que há um diabo, e você tem de estar treinado quando o enfrenta. Não treinado em psicologia, não treinado em instrução, mas treinado pelo Espírito Santo. O poder de Deus em sua palavra para manifestá-la. Conhecer seu inimigo, como ele é cruel. Como gostaria de ficar aqui agora e falar mais sobre isso. Pegar a Bíblia e lhe mostrar um homem lá no passado que ficou frente a frente com ele. Como na disputa contra o inimigo, eles se fortificaram pela palavra de Deus. Noé teve uma experiência disso e ele sabia que Deus lhe disse que ia chover. E houve uma disputa entre a ciência e a palavra de Deus. A ciência dizia, não pode acontecer. Deus disse, acontecerá. Amém. Esta mesma coisa existe hoje. Acontecerá. Acontece mesmo. Demônios existem, mas Jesus os expulsou e deu à sua igreja autoridade para fazê-lo. Expulsai os demônios em meu nome. Ele expulsou 7 demônios de uma mulher bonita certo dia e disse, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos. Voltando então, trazendo consigo outros 7 demônios. Agora isto serve para mostrar que se o homem foi purificado de demônios, houve algo que estava nele que saiu. Um diabo saiu. Agora quando o diabo saiu, que Deus dá a oportunidade dele entrar. Assim, quando ele sair, deixe o Espírito Santo entrar. Não deixe que fique vazio. Se você só se arrepender de seus pecados e seguir em frente, então vai estar pior do que nunca. Mas faça com que aquele lugar onde Satanás outrora viveu e ocupou, faça com que fique cheio do Espírito Santo de Deus. Então você terá a força da palavra de Deus em você, manifestada, e expulsará demônios. Está havendo uma disputa. As luzes do entardecer estão brilhando
o Espírito de Deus está presente. Graças a Deus. Então está havendo uma disputa, né? E o profeta dizendo para nós que nós temos que dar lugar para o Espírito Santo entrar, né? E isso será a nossa força, o Espírito Santo batalhará por nós, né? E nós estaremos imunizados e o Espírito Santo estará nos treinando, né? Nos capacitando para nós estar nessa disputa, né? Contra Satanás. E nós poderemos vencer por meio da palavra somente, né? Que Deus abençoe a todos os irmãos, irmãs, amigos, né? Conhecidos, todos que chegarem a ouvirem, a participar aí dessa transmissão. Que essa mensagem, essa porção possa ajudar você, né? Abrir os seus olhos e também nos ajudar num treinamento, né? Espiritual, e que Deus nos ajude, pois estamos dentro de uma grande disputa, né? Entre Deus e Satanás contra a igreja de Deus. Mas Deus deu a sua palavra, né? A arma mais poderosa que vence a Satanás todas as vezes. Que Deus os abençoe até a próxima transmissão, se Deus nos permitir. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.